Olá, bom dia, tudo bom? Eu me chamo Anderson Trindade Rodrigues e nesse momento, nesta manhã, eu venho de desejar um bom dia e quero, antes de tudo e mais nada, fazer uma oração para começarmos a falar a respeito de um trabalho ao qual o nosso professor, Senhor Pastor Germano Soares, passou. Nós estamos estudando lá no IBADERJ. A aula do pastor é teologia pastoral. E ele designou um trabalho para nós fazermos com o tema: se eu fosse o pastor da minha igreja, o que eu faria? E eu fiz esse trabalho. E eu vou dar aí o meu parecer a respeito desse trabalho. Ele quer uma redação. Eu fiz uma redação e coloquei: se eu fosse pastor da minha igreja, o que eu faria? Mas antes de tudo, vamos orar. Deus amado, Deus querido, Deus de poder e glória, estamos aqui, Senhor, para, Senhor Deus, falar um pouco da sua palavra, Senhor, estudar um pouco, Senhor Deus, daquilo, Senhor Deus, que nós estamos aprendendo. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pelo IBADERJ, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por dar a oportunidade, Senhor Deus, de estar fazendo esse curso, Senhor, de teologia, aprender mais de Ti, Senhor. Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, a sabedoria, o entendimento, Senhor, que vemos aprender, mas não, Senhor Deus, para pisar no seu próximo, mas sim, Senhor Deus, podendo aprender lá na frente e ensinar. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, nos dá, Senhor Deus, uma boa aula, Senhor Deus, um curso maravilhoso, possamos terminar esse curso e lá na frente poder falar mais um pouco de Ti. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade, abençoa os professores, abençoa, Senhor Deus, o IBADERJ, a faculdade IBADERJ, abençoa, Senhor Deus, os seus diretores, os seus responsáveis, Senhor Deus, aqueles que faz tudo para nos ensinar. Abençoa. Senhor Deus, também quero te pedir, Senhor Deus, pelo professor Germano Soares, que tem nos ensinado, Senhor Deus, tem feito, Senhor Deus, fazer esse trabalho. Que o meu trabalho, Senhor Deus, seja bom. Senhor Deus, que possa me ensinar cada dia mais e aprender, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos abençoa. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o trabalho que ele passou, né? Nós temos aqui o livro, esse é o livro, né? Você estudando lá, né, tem um valor a pagar da mensalidade, você ganha esse livro. Todas as aulas têm um livro. Essa aqui tem aqui, né, que eu vou falar, que vai falar sobre a teologia pastoral, né, que o pastor passou. E eu escrevi aqui algo importante a respeito do que o nosso professor pediu. E eu vou passar aqui para os irmãos. Quero que os irmãos venham entender, né? Foi aquilo que eu achei, né? Eu escrevi aqui, fiz um trabalho, esse trabalho a qual já entreguei ao pastor, e fiz uma redação. Tá escrito, vamos lá. Ser pastor em um mundo pós-moderno. Tema: desafio do ministério pastoral nesse mundo pós-moderno. Resgatando valores. Leamos. Em um mundo pós-moderno, um dos chamados mais difíceis de cumprir é de ser pastor. É um desafio grandioso para um pastor proclamar o evangelho em um mundo onde o homossexualismo e os vícios reinam. Ou então, em um mundo onde a tecnologia estão em um mundo onde a tecnologia tem sido usado para destruir famílias. Mas dentre esses caos de informações, existem pessoas que aceitam o chamado do Eterno. Conviver com aquilo que não se concorda não é uma tarefa fácil. Mas quando se aceita o chamado
pastoral, é preciso saber usar aquilo que até então traria morte para trazer vida. Ser pastor em um mundo onde se vê o homossexualismo ganhando cada dia mais destaque dentre a juventude, ao até mesmo ver o vício invadindo e acabando com vidas e famílias. Realmente não é algo fácil. O pastor deve saber se posicionar diante daquilo que o pós-modernismo apresenta. A tecnologia, por exemplo, é algo que, se não se abrir os olhos, traz sérios problemas para a família. Porque isso, o pastor deve transformar sua mente de acordo com o que tem sido apresentado a ele. A tecnologia deve ser usada a favor do ministério pastoral, porque se ela for bem colocada, pode ajudar de forma grandiosa no pastoreio de uma ovelha e, consequentemente, no ganhar vidas. Se vive um tempo onde as referências estão cada vez mais flexíveis e os fundamentos cada vez mais frágeis. A modernidade é marcada principalmente pela construção de valores, e os pastores devem se posicionar e criar estratégia para que isso não se perca também dentro dos seus ministérios. O pastor deve se manter firme em seus valores e principalmente em Deus, para que não se deixe envolver pelos modelos inadequados de igreja e de ministério pastorais. Por isso, pode fazer com que tudo desmorone e aquele que seria usado para trazer de volta os valores se torne mais um sem valor. Que o pastor possa entender e compreender, né, que a palavra de Deus está se cumprindo. Se você souber conversar, se você como pastor se posicionar, entender o que a ovelha precisa, explicar o melhor, você vai ser o grande pastor. Você não pode deixar se levar a ser fraco, mas também não tão durão. Eu confesso, não sou pastor, mas aí ele perguntou, se eu fosse pastor da minha igreja, o que eu faria? Irmãos, o que eu faria se eu fosse o pastor da minha igreja? Queridos, é tão fácil, né? A gente falar, mas ser pastor não é fácil não. Entender as pessoas. Ser pastor, você chora pelas ovelhas, mas as ovelhas não choram pelo seu pastor. O seu pastor se preocupa contigo, quer saber como é que você está. E você pergunta como o seu pastor está. Você liga para o seu pastor. Pastor, você precisa de alguma coisa? Pastor, posso fazer alguma coisa para te ajudar? Está tudo bem? Você ora pelo seu pastor? Às vezes, você olha teu título de pastor, você acha bonito, né? O título é muito bom, mas a responsabilidade, irmãos, elas são muito grandes, são muito fortes. É uma responsabilidade que às vezes o pastor, ele vai lá deitar para conversar com a sua família, ele chora, porque o problema do irmão, ele não conseguiu resolver. E será que o irmão se preocupa de conseguir ajudar o pastor a resolver o problema dele? Acho que não. Ama mais o seu pastor. Ele também é ser humano. Ele não é de ferro. Ele não é super-homem. Ele também tem a vida dele. Ele também tem as preocupações dele. Tem a família dele. Ele também tem os problemas dele. E você tem tentado ajudar o seu pastor? Então, faça isso. Ama mais o seu pastor. Se preocupa mais com o seu pastor. Amém? Vamos lá. Meu pastor perguntou, meu professor,
e é meu pastor também, é claro, congrego na igreja a qual ele é pastor presidente, e meu professor no IBADERJ. E ele fez esse trabalho. Como eu já li para você uma redação, e aqui eu coloquei o que eu faria se eu fosse o pastor da minha igreja. Amados irmãos, o que eu faria? E eu botei. Se eu, Anderson Trindade, fosse o pastor da minha igreja, uma das coisas que eu faria era montar um centro de recuperação para dependentes químicos. Ué, por quê? Irmãos, se eu fosse o pastor da minha igreja, se eu fosse o pastor, eu montaria um centro de recuperação para ajudar pessoas lá fora que necessitam. O chamado de um pastor é para ajudar as ovelhas. Cuidar das ovelhas de Deus, cuidar da ovelha do Senhor Jesus. Se eu fosse o pastor, eu montaria um centro de recuperação e botaria pessoas mesmo dentro da igreja para trabalhar, para ajudar aquelas pessoas. Ali você estaria trabalhando, estaria ajudando vidas e também aprendendo com elas. Porque as pessoas, quando vêm do centro, de pessoas da rua, quando entram para o centro de recuperação, eles encontram refúgio, encontram pessoas para conversar. Eles querem conversar, passar para você aquilo que aconteceu com ele na vida. Você vai estar trabalhando e vai estar aprendendo. O centro de recuperação seria para trazer, resgatar vidas para perto de nós. E eu, como seria o pastor da minha igreja, eu teria tempo para dar atenção para eles ali no centro de recuperação. Porque nem sempre a gente vai poder ir para a rua e encontrar eles na rua. Mas no centro de recuperação vocês encontrariam ele ali todo dia. E poderia falar de Jesus para eles todo dia. Você pode dizer para mim, uns não querem. Irmãos, não importa se ele vai querer ou não, mas apresenta para ele quem é Jesus. Apresenta para ele a oportunidade que ele tem, que ele vai aceitar. Se ele quiser, bem. Se ele não quiser, você fez a sua parte. O importante é que você fez a sua parte. Se eu fosse pastor da minha igreja, eu montaria um centro de recuperação. Eu também, se eu fosse o pastor da minha igreja, eu compraria uma Kombi para a igreja, para serviço somente da igreja. Não é para ficar passeando. A Kombi serviria para ficar para o departamento. Departamento de homens. Na minha igreja eu tenho grupos de Gideões, tenho o grupo das mulheres, tenho o grupo de intercessão, que aí às vezes quer visitar uma consagração de outra igreja. E ali você teria um motorista, né, designado a fazer esse trabalho, né? E eu faria essa Kombi trabalhar por departamentos. Ou seja, os Gideões vão sair para fazer uma visita, ele botaria todo mundo nessa Kombi, chegaria todo mundo junto na visita da igreja, né? E ali, todo mundo com o nome da igreja, é claro, a minha igreja é a Assembleia de Deus Ministério Logos. Eu botaria, se eu fosse o pastor da minha igreja, como, né, foi feito o trabalho, eu botaria a igreja, Assembleia de Deus, Ministério Logos. Serviço de Cristo. Teria essa Kombi. Se eu fosse o pastor da minha igreja, eu montaria uma equipe de evangelismo para poder ir em busca das almas perdidas. Olha só, irmãos. Temos muitas pessoas afastadas, até mesmo crentes, estão desanimados de ir para a igreja. Tem senhores de idade, devido a esse negócio de pandemia, não estão indo para a igreja. Por que não estão indo para a igreja? Porque às vezes, né, irmãos, estão proibidos pelos filhos, às vezes nem os filhos querem, às vezes o idoso quer ir, crê que Jesus, ele pode curar, mas os filhos não deixam eles irem. Proíbem deles sair de casa, eles ficam lá. Os filhos proíbem os idosos ir para a igreja, mas eles não dão atenção adequada para os seus pais. Os velhinhos ficam lá para o seu canto, às vezes com saudade da igreja. O que eu faria? Montaria uma equipe a qual ficaria designado de ir até eles, né? Botava uma equipe de 10 pessoas. A Bíblia vai dizer, onde está 2 ou 3, Jesus está presente.
Se você colocar 10 pessoas, ali já vira um culto. Você vai para casa, na casa deles, faz esse culto. Eu faria isso se eu fosse pastor da minha igreja. Eu montaria uma equipe a qual ia até as pessoas afastadas do caminho do Senhor e até as pessoas crentes que estão afastadas, entre aspas. Tem crente, irmãos, que não estão indo para a igreja. Deixe de ir para a igreja. Então, sumiu da igreja 2 domingos. A equipe buscaria essa pessoa. Ia lá saber o que está acontecendo. Comigo, irmãos, quando eu me afastei, ninguém veio. Ninguém. Mas quando me encontrava na rua, irmão, vai lá na igreja. Mas na minha casa ninguém ia. Ninguém. É como se dissesse, ele com essa palavra, o problema é dele. Não é assim não, irmão. Busca para ajudar seu irmão. Leva a palavra de força, de apoio, para ele conseguir se fortalecer. Lembra para ele como é que ele era na igreja, como é que ele louvava, como é que ele dava aquela palavra. Anima ele, para ele voltar os caminhos do Senhor. Que tem muita gente se afastando porque não é reconhecido dentro da igreja, porque o pastor, sempre é o pastor, sempre quando tem a desculpa para afastar, bota a desculpa no pastor, que o irmão do lado falou isso. Não, vamos em busca dessas pessoas, vamos buscar ele para o reino, falar para ele que Jesus é bom. Jesus não tem nada a ver com o que acontece com nossos problemas, porque às vezes é você mesmo que vai atrás do problema e depois você não consegue resolver e bota a culpa em Jesus. Então eu botaria essa equipe para ir em busca de vocês, em busca das almas. Se eu fosse o pastor da minha igreja, eu montaria uma equipe só para ir fazer visita aos irmãos sumidos da igreja. Como mesmo fosse isso, a equipe, um grupo de evangelismo. O grupo, irmão, de evangelismo seria muito bom, sair em busca. Mas não é só para entregar panfleto e dizer Jesus te ama. Esse negócio de pegar panfleto e dizer Jesus te ama, todo mundo já sabe que Jesus a ama. Todo mundo. Seria diferente. O evangelismo diferente. Essa equipe, se eu fosse o pastor da minha igreja, eu montaria uma equipe a qual teria que pelo menos nos domingos, 2 vidas não crentes teria que estar dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus. Se eu fosse o pastor da minha igreja, eu botaria pessoas capacitadas, de coragem, de vontade de trabalhar para o reino de Deus. Botava a equipe com pessoas querendo ajudar almas necessitadas, perdidas por aí. Se eu fosse o pastor da minha igreja, eu botaria pessoas de coragem para ir até eles e dizer que Jesus pode mudar a vida deles, pode trazer mudança extraordinária para a vida deles. Foi assim comigo. A minha vida teve uma mudança extraordinária. Por isso hoje eu estou aqui falando para você, se eu fosse o pastor da minha igreja, o que eu faria? Irmãos, muitos olhavam para mim e diziam que eu não era nada, que eu era um ninguém. Hoje eu estou aí gravando esse vídeo para dizer para você, você é alguém. A ótica do mundo te olha como você não é um ninguém, que você não é um nada. Hoje, na presença de Deus, eu sei que o meu Senhor, o meu Jesus, ele olha para mim e diz, você é um alguém, você tem valor. Como diz o hino, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você às vezes está no caminho errado. Se você entrar no caminho de Jesus, seguir Jesus, olhar só para Jesus, ser um servo de Deus, você vai ver o grande valor que você tem. Faça a prova de Deus. Pergunta para ele, que Deus, o que você tem para mim? Deus, ele tem o melhor para você. O inimigo lhe chama de cavalo, Jesus te chama de filhinho. Jesus te ama. Eu faria essa equipe. Eu montaria, se eu fosse o pastor da minha igreja, eu montaria essa equipe para ir até lá, buscar
até mesmo dentro de casa, se possível. Essa equipe teria que, para mim, no dia de domingo, ter pelo menos 2 almas não crentes dentro da igreja. Teria que apresentar para o pastor, que no caso seria eu. Essa equipe teria que, todo domingo, à noite, na escola dominical, teria que ter pelo menos 2 pessoas não crentes, 2 visitantes, lá na igreja para ouvir a palavra de Deus. A equipe eu botaria com pessoas com testemunho, com vontade de ganhar almas, ganhar vida para o reino de Deus. Essa equipe ia até em casa, seria responsável. Eu, como pastor, eu queria pelo menos ver 2 pessoas ou mais dentro da igreja, na escola dominical e no domingo, se possível também no estudo terça-feira, que é interessante. E buscar. Você não quer ir, não? Eu vou te buscar. Ser responsável pelaquela vida. E saiba você que você não está fazendo nada pelo pastor. E para o pastor, está fazendo é para Deus. Porque Deus, ele diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagine 2, 3, 4, imagina. Então, se eu fosse o pastor da minha igreja, eu montaria essa equipe responsável pelas almas perdidas. Se eu, Anderson Trindade, fosse o pastor da minha igreja, eu mesmo tiraria sempre um dia para conhecer melhor as ovelhas de Deus, digo, os membros da igreja. Olha aí, irmão, nós estamos aqui, falando, se eu fosse o pastor da minha igreja, se eu fosse o pastor da minha igreja, eu faria sempre uma visita aos membros da igreja. Eu faria sempre. Irmãos, hoje eu vou lá na sua casa. E lá a gente conversaríamos, batíamos papo, né? Líamos a palavra, falamos um pouco mais de Deus. E você, dentro da sua casa, você se sentia mais à vontade para falar com o seu pastor. Eu estaria lá para a gente conversar, explicar, para você se expor, falar o que você quer falar para o seu pastor. Seria mais presente na vida das pessoas. Ah, pastor, não vai ter tempo. Teria que ter sim. Teria que ter sim. Se eu fosse o pastor da minha igreja, eu estaria na casa, não só para perturbar o irmão, não, para saber o que o irmão está precisando, o que o irmão necessita. Eu faria isso. E o meu sonho é ver o meu pastor me visitando aqui na minha casa onde eu moro. Irmãos, onde eu moro é um lugar onde tem uns pessoas aí, né, de crime. Aqui onde eu moro tem barricada. Queridos, às vezes as pessoas olham, não vou lá no irmão Anderson porque onde o irmão Anderson tem tráfico. Às vezes no tráfico, você dentro da favela é mais seguro do que lá fora, do que no centro de Belfor Roxo. Às vezes, dentro da comunidade, você é mais respeitado do que muito mesmo no ponto de ônibus, dentro do ônibus. Então, o meu sonho é ter meu pastor um dia me visitando, para ele ver que caos que eu passo. Chega de carro, tem que descer para abrir barricada, tem negócio de pisca-alerta, mas é onde eu moro. Se eu fosse o pastor da minha igreja, o mesmo poderia morar lá em Chapadão. Eu tiraria um dia para ir visitá-lo. Eu oraria ao Senhor, Senhor, me livra, porque o Senhor Deus é dono de todas as coisas, até dono do ouro e da prata. E saiba, irmão, que os traficantes, eles respeitam muito mais o crente do que o próprio crente respeita o outro. Falei. Os traficantes, esses que vocês podem julgar como traficante, são filhos de Deus também. E são pessoas afastadas do caminho do Senhor, irmãos. De repente, você vai fazer uma visita como pastor. Você está indo aonde? Não, eu sou pastor da igreja, estou indo visitar o membro fulano de tal. Aí você, no meu caso, o meu pastor, seu Germano Soares,
ele vem me visitar, ele vai chegar aqui, né? Se alguém perguntar, o senhor vai aonde? Eu sou o pastor do Anderson. Eu vim visitá-lo. Eu te garanto que eles vão te tratar super bem. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui na comunidade onde eu moro, eu faço um trabalho de pastor. Eu não sou pastor da minha igreja, mas eu faço um trabalho de pastor. Eu evangelizo, eu falo aquilo que Deus manda eu fazer. Ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura da terra. E eles, como são julgados como traficantes, são filhos de Deus também. Eles precisam saber mais de Deus. Às vezes, uma visita de um pastor na casa do membro é onde ele vai poder ajudar até mesmo a pessoa com a palavra. Então,